Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, hoje romance 60 ou Do Caminho da Forca. Inscreva-se no canal e acesse todos os vídeos com os poemas deste livro já estudados. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, eu sou Valquíria. Este romance cita o aglomerado de pessoas que foram assistir ao enforcamento de Tiradentes em meio a irmandades religiosas que iam rezando enquanto o condenado caminhava mergulhado em lembranças. Vamos acompanhar a leitura e os comentários. Os militares, o clero, os meirinhos, os fidalgos que o conheciam das ruas, das igrejas e do teatro, das lojas dos mercadores e até da sala do paço, e as donas, mais as donzelas, que nunca o tinham mirado, os meninos e os ciganos, as mulatas e os escravos, os cirurgiões e algebristas, leprosos e encarangados, e aqueles que foram doentes e que ele havia curado, agora estão vendo ao longe, de longe escutando o passo do alferes que vai à forca, levando ao peito o baraço, levando no pensamento caras, palavras e fatos, as promessas, as mentiras, línguas vis, amigos falsos, coronéis, contrabandistas, ermitões e potentados, estalagens, vozes, sombras, adeuses, rios, cavalos. Essa longa primeira estrofe de 26 versos cita uma porção de pessoas aglomeradas para assistirem ao enforcamento. Desde os militares, o clero, havia irmandades religiosas acompanhando os passos de Tiradentes desde a sua saída da masmorra onde estava preso. Iam rezando em coro e em procissão. Os meirinhos, que eram oficiais de justiça, fidalgos, os nobres que o conheciam das ruas, das igrejas e do teatro, das lojas, dos mercadores e até da sala do paço, o que nos dá a ideia de que Tiradentes levava uma vida dinâmica, intensa, frequentava vários lugares, era conhecido, mas até mesmo as donas, mulheres casadas e as donzelas, as solteiras, mulheres que nunca o tinham visto, estavam lá para assistirem àquele espetáculo, junto com meninos, ciganos, mulatas, escravos, cirurgiões, algebristas. Sabe que algebrista tanto pode ser um indivíduo que mexe com números, cálculos, como um contador, por exemplo, como pode ser alguém que não é médico, mas se passa por tal. Cuida de fraturas e, se for esse o caso, há no texto uma aproximação entre pessoas de todo tipo, como escravos, cirurgiões, charlatães, assim como leprosos e encarangados, que são adoentados, e aqueles que já não são mais adoentados porque foram curados pelo próprio Tiradentes. Você se lembra de que ele, além de alferes, que é uma patente militar, além de Tiradentes, que era dentista, conhecia como ninguém as plantas medicinais e curava muitas pessoas doentes? Pois é, essas pessoas todas no meio da multidão agora estão vendo ao longe, de longe, escutando o passo do alferes que vai à forca. E o texto mostra também o que se passa com o condenado que vai levando ao peito o baraço, que já era a corda no pescoço, levando no pensamento caras, palavras e fatos, as promessas, as mentiras, as línguas vis, dos traidores, amigos falsos, coronéis, contrabandistas e até ermitões, que são indivíduos que vivem longe do convívio social, estavam lá junto com potentados, que são indivíduos poderosos, influentes socialmente, e também estavam na memória dele as estalagens, que eram uma mistura de bar com pousada para viajantes, vozes, sombras, adeuses, rios, cavalos.
Ao longo dos campos verdes, tropeiros tocando o gado, o vento e as nuvens correndo por cima dos montes claros. Onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Mesquinhas almas, mesquinhas dos chamados leais vassalos. Tudo leva nos seus olhos espantados, o alferes que vai passando para o imenso cadafalso, onde morrerá sozinho por todos os condenados. Ah, solidão do destino, ah, solidão do Calvário. Tocam sinos. Santo Antônio? Nossa Senhora do Parto? Nossa Senhora da Ajuda? Nossa Senhora do Carmo? Frades e monjas rezando, todos os santos calados. Enquanto aquele alvoroço acontecia ao longo dos campos verdes, tropeiros tocando o gado, havia pessoas que nem sabiam daquilo que estava ocorrendo, com sua rotina diária, sem alteração nenhuma. O vento e as nuvens correndo por cima dos montes claros. A natureza estava absolutamente indiferente aos dramas humanos. Bom, diante do enforcamento de Tiradentes, há questionamentos que intensificam a ideia de indignação por parte dos justos. Onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Mesquinhas almas, mesquinhas dos chamados leais vassalos, aqueles que diziam servir à coroa portuguesa e se aproveitavam para se beneficiar ao prejudicarem os outros, como fez o traidor, o Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes levava tudo isso nos seus olhos. Você se lembra de que ele tinha olhos espantados, com aquele estrabismo divergente para fora? Tudo leva nos seus olhos espantados, o alferes que vai passando para o imenso cadafalso, que é aquele palanque alto, onde estava a forca e onde morrerá sozinho por todos os condenados. Aqui mais uma alusão que o livro faz a Jesus, que morreu por todos, assim como Tiradentes morreria em lugar de todos os condenados. Ah, solidão do destino! Ah, solidão do Calvário! E os religiosos que iam acompanhando Tiradentes, fazendo uma ladainha, clamavam por todos os santos. Os sinos tocavam, e qual desses santos fariam alguma coisa para salvar o condenado naquele momento? Santo Antônio? Nossa Senhora do Parto? Nossa Senhora da Ajuda? Nossa Senhora do Carmo? Frades e monjas rezando, todos os santos calados. Interessante que os seres humanos não fazem o que podem e lançam para o sobrenatural a esperança de que um milagre aconteça ali na última hora. Caminha a bandeira da misericórdia, caminha piedosa. Caísse o réu vivo, rebentasse a corda que o protegeria a santa bandeira da misericórdia. Dona Maria I, aqueles que foram salvos não vos livram do remorso deste que não foi perdoado. Pobre rainha colhida pelas intrigas do paço, pobre rainha demente com os olhos em sobressalto a gemer, inferno, inferno, com seus lábios sem pecado. Tudo leva na memória o alferes que sabe o amargo fim do seu precário corpo diante do povo assombrado. A bandeira da misericórdia era como um quadro de tecido com uma imagem semelhante a essa, em que notamos o manto de Nossa Senhora sobre todos. Quer dizer que o Senhor está sobre todos nós, vivos ou mortos. Caminha a bandeira da misericórdia, caminha piedosa, e se espera um milagre. Caísse o réu vivo, rebentasse a corda, que acontecesse algum milagre,
que o protegeria, a santa bandeira da misericórdia. Ninguém fez nada por ele. Quem sabe um milagre? Eram vários os inconfidentes que também deveriam ser enforcados, mas os embargos foram transformando as suas penas em exílio. Tiradentes foi o mais desamparado e se tornou aquele que serviu de exemplo. Aí o texto dirige-se à própria Dona Maria I, dizendo que aqueles que foram salvos não vos livram do remorso deste que não foi perdoado. Quer dizer que muitos se livraram da forca, mas a rainha não se livrará do remorso pela morte deste que não foi perdoado. Pobre rainha acolhida pelas intrigas do paço, pobre rainha demente. Temos aqui duas justificativas para as atitudes da rainha. Primeiro, foi vítima de intrigas do palácio, certamente teria sido levada a assinar as condenações pelo que lhe diziam seus conselheiros. E segundo, estava já apresentando sinais de loucura, daí ser chamada de pobre rainha. Com os olhos em sobressalto, a rainha supunha-se condenada por Deus ao inferno. Por isso estava sempre a gemer: inferno, inferno, com seus lábios sem pecado. Próximo à morte, Tiradentes relembra de tudo que lhe havia ocorrido durante a vida, mas como se tudo já estivesse tão distante. Tudo leva na memória o alferes que sabe o amargo fim do seu precário corpo diante do povo assombrado, porque ele sabia que seu corpo seria esquartejado diante de todos. Águas, montanhas, florestas, negros nas minas exaustos, bem podíeis ser caminhos de diamante ladrilhados. Tudo leva na memória, em campos longos e vagos, tristes mulheres que ocultam seus filhos desamparados. Longe, 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 no mais profundo passado, pois agora é quase um morto que caminha sem cansaço, que por seu pé sobe a forca diante daquele aparato. Pois agora é quase um morto, partido em 4 pedaços, e para que Deus o aviste, levantado em postes altos. Caminha a bandeira da misericórdia, caminha piedosa nos ares erguida, mais alta que a tropa, da forca se avista a santa bandeira da misericórdia. Era tanta riqueza em Minas Gerais que águas, montanhas, florestas, negros nas minas exaustos de tanto extraírem ouro, bem podiam ser caminhos de diamante ladrilhados. Quer dizer que os caminhos podiam ser revestidos, ladrilhados de diamantes, tamanha riqueza. Tudo Tiradentes leva na memória. Em campos longos e vagos, tristes mulheres que ocultam seus filhos desamparados. Vocês se lembram de que Tiradentes tinha prometido a uma mulher arrumar para o filho dela um posto no exército, mas ele nunca voltou daquela viagem para cumprir a promessa. E tudo já vai tão longe, o que se enfatiza com a repetição dessa palavra. Longe, 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 no mais profundo passado, e tudo isso se passando na memória, enquanto Tiradentes caminhava em direção à forca. Pois agora é quase um morto que caminha sem cansaço, que por seu pé sobe a forca diante daquele aparato todo, pois agora é quase um morto partido em 4 pedaços. Mais uma vez a referência ao esquartejamento ou a seu corpo separado em partes. E para que Deus o aviste, levantado em postes altos, que foi o que aconteceu com seu corpo. Não foi enterrado, não é? Mas pendurado em postes altos, em lugares estratégicos, para que todos pudessem ver o que lhes aconteceria caso tramassem contra Portugal. E por fim, o poema evidencia a bandeira da misericórdia. Misericórdia é perdão, compaixão,
um sentimento de solidariedade com aquele que sofre. Na verdade, aquela bandeira da misericórdia levada por aqueles grupos de religiosos indo à frente daquele cortejo era uma forma de fazer alguma coisa em favor do condenado, pedir a Deus que o perdoasse e acolhesse em um bom lugar na outra vida, porque nesta ninguém podia fazer nada mais por ele. Era uma forma de mostrar pena, solidariedade. Caminha a bandeira da misericórdia, caminha piedosa, nos ares erguida, mais alta que a tropa da forca se avista a santa bandeira da misericórdia. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, romance 61 ou dos Domingos do Alferes. Espero você!